No dia 11 de julho de 1977, a Rádio Cultura FM entrou no ar. Com o descerramento da placa pelo governador Paulo Egídio Martins, acompanhado do secretário da Cultura, Max Pfeffer, e do presidente da Fundação Padre Anchieta, professor Antônio Soares Amora, teve início um trabalho diferente de tudo que havia até então sido feito na radiodifusão brasileira. Passamos então, a partir deste momento, a transmitir do interior das instalações de FM, que serão inauguradas, as novas instalações, com a nova programação, com o repórter Paulo Roberto. Muito obrigado. Já no interior da Central Técnica da Rádio Cultura FM, frequência modulada estéreo, o governador Paulo Egídio Martins aciona, então, a programação. Rádio Cultura de São Paulo, Brasil. Emissora da Fundação Padre Anchieta. Centro Paulista de Rádio e TV Educativa. ZYE 492, frequência modulada 88.9 MHz. Damos início neste momento à transmissão da nova faixa especial da Rádio Cultura FM. Música de concerto, música brasileira, programas especiais. Nossa programação inaugural será dedicada ao artista brasileiro. Senhoras e senhores, boa noite. Este foi o Ponteio número 45 de Camargo Guarnieri, com a Orquestra Prelúdio, regida pelo maestro Júlio Medalha, dando a todos as boas-vindas a esta festa de 40º aniversário da Rádio Cultura FM. Sejam bem-vindos. E hoje nós teremos aqui um programa de rádio completo,
com reportagens, música, quadros e participações muito especiais, como a do maestro Júlio Medalha, para quem, por sinal, este ano de 2017 também é um marco. Há exatos 30 anos eu fiz uma visita a esta Rádio Cultura FM acompanhando uma conhecida que deveria entregar um projeto à direção da casa. O diretor de então, Jair Brito, perguntou-me se eu não teria um projeto também para um programa diário para a Cultura FM. O senhor João Sebastião Ribeiro, mais conhecido internacionalmente como Johann Sebastian Bach, além de fazer 22 filhos com a esposa, construiu uma obra que era uma verdadeira ourivesaria sonora. Se transformou na base da música ocidental dos últimos 300 anos. Bom, eu sempre fui um apaixonado pelo rádio. Minha mãe era uma costureira das grandes madames de São Paulo e ficava o dia inteiro com o rádio ligado. E eu fui captando aquele feitiço que o rádio brasileiro do passado teve, verdadeiramente psicodélico, onde aqueles sonoplastas usavam aquelas sonoridades maravilhosas, baseadas na música clássica de vanguarda do século XX, e os locutores usavam a voz como se estivessem cantando uma ópera. Era uma ópera popular falada e sonorizada, uma maravilha. Isso me deixou sempre muito fascinado e meu sonho sempre foi fazer rádio no Brasil. Tive a sorte de ser contratado aqui pela Rádio Cultura 30 anos atrás e fazer um programa como eu queria fazer. Na realidade, um programa de música clássica com poucas e boas informações para que o ouvinte tivesse alguma curiosidade para captar uma obra sinfônica ou pianística, uma obra clássica com um pouco mais de curiosidade e atenção. Bom, maestro Medalha, vendo essas imagens da sua participação, imagens históricas desses 30 anos de presença na Cultura FM, eu queria saber qual é o seu sentimento, né? Queria que o senhor nos contasse o que é que o senhor sente ao olhar, ao ver essas imagens. Meu sentimento é de pensar para o futuro e não para os 30 anos passados, porque do jeito que anda o rádio no mundo inteiro hoje, com o marketing atolando todo tipo de manifestação cultural de alto nível, abaixando cada vez mais o repertório de qualidade musical das emissoras, uma rádio como a emissora que nós temos aqui, a Cultura, realmente passa a ser cada vez mais importante e eu me considero uma pessoa privilegiada de fazer parte desse exército de artistas de primeira qualidade que colaboram para a melhor música desse país aqui e para a grandeza da cultura paulista de modo geral. Nós abrimos essa festa com a Orquestra Prelúdio. É hora, então, de ouvirmos um depoimento daquele que foi o primeiro diretor da Cultura FM. Senhoras e senhores, Sérgio Viotti. Nós, na verdade, precisávamos de 2 mesas, uma para pôr o FM no ar e uma mesa para você gravar a programação, que eu queria a programação toda pré-gravada. Precisávamos de 4 toca-discos, que a gente tinha 2, era conseguir 2, e os funcionários para botar no ar, para gravar os programas. Nós tínhamos 3, e para pôr no ar eu acho que nós tínhamos 4 ou 5. Não era muito. E eu sei que nós conseguimos esse milagre. Fizemos o primeiro esboço de uma programação. A gente não sabia o resultado, não sabia o que ia acontecer. Podia ser que as pessoas detestassem, achassem uma coisa inútil. Surpreendentemente, a reação foi muito boa. E logo, logo, os ouvintes começaram a telefonar, não só pedindo músicas, mas oferecendo as suas próprias discotecas particulares para que nós usássemos e gravássemos o que nós não tivéssemos. E foi um período de grande alegria e de grande felicidade, porque eu tinha certeza que nós estávamos fazendo uma coisa boa que existia no mundo inteiro e ainda não existia no Brasil. Na verdade, Dorival Carper e eu inventamos a Rádio Cultura FM na mesa redonda da sala de jantar da minha casa. Nós nunca imaginamos que fosse nos dar tanto trabalho. Sim, meus amigos, é exatamente isso. A rádio surgiu na sala de jantar de Sérgio Viotti e Dorival Carper. E Dorival Carper está aqui na plateia, ao lado da repórter Cirlei Ribeiro. Boa noite, Cirlei. Boa noite, Fábio Malavolha. Boa noite, ouvintes. Você que está aqui na plateia da Sala São Paulo,
Você que nos acompanha de casa, Dorival Carper, ator, diretor, conhece muito bem essa história, não é? Dorival testemunhou ao lado do Viotti a implantação, a criação da Rádio Cultura FM. Como é que foi aquele momento em que se decidiu pela criação da rádio? Eu achei que nós éramos um pouco doidos. Mas no Brasil tem tanta gente doida, né? Então, mais doido, não vai mudar muito o panorama. Mas foi uma coisa muito feliz, porque foi logo aceita a rádio, entende? A minha parte era mais programa brasileiro, popular brasileiro. Eu comecei a entrevistar. Você imagina, a última entrevista da Elis Regina foi para mim. Você imagina as emoções que a gente tem. Dorival Carper é assim mesmo, é assim emocionado. Foi assim na comemoração dos 35 anos da Cultura FM lá no Teatro Municipal. Agora mais um momento de emoção. Mas queria te perguntar, naquele dia lá, na sala de jantar, aquele momento em que se decidiu criar a rádio, você se lembra do cardápio? Não, era musical. Mas o tempero, muito amor. Era muito. Não só isso. Eu acho que o Viotti era uma pessoa que o que ele fazia dava certo. Ele tinha sido assim em Londres, demorou 10 anos em Londres, na BBC. Ele fez teatro na BBC. E deu tudo muito certo, não é? Sempre deu muito certo. É isso aí, Dorival Carper. Muito obrigada pela participação. Com você, Fábio. Dorival Carper. Os nossos ouvintes participam bastante do cotidiano da rádio. Todos os dias nós recebemos muitas perguntas, especialmente sobre as peças clássicas que são usadas como vinhetas da Cultura FM. A maioria dessas perguntas, aliás, quer saber qual é a música ouvida na abertura do Fim de Tarde, o programa diário do maestro Júlio Medalha. Maestro, por favor.
Palmas para a Orquestra Prelúdio, com a qual nós ouvimos a Gymnopédie número 1 de Henrique Satie, regida e orquestrada pelo maestro Júlio Medalha. Aliás, eu quero contar para vocês que esta é a vinheta de apenas um dos muitos programas que, ao longo dos seus 30 anos de casa, o maestro Medalha apresentou dentro da variedade musical da emissora. E por falar nisso, em variedade musical, é hora de lembrar um dos gêneros aos quais a Cultura FM dedica também uma parte importante da sua programação. A música lírica é uma tradição na Cultura FM. Ao longo de 40 anos, vários programas abordaram a ópera, como, por exemplo, o Cena Lírica, apresentado pelo maestro Walter Lourenção. A ópera, como o próprio nome indica, significa obra, trabalho, né? E surgiu lá pelo século XVII, meados do século XVII, em Florença. O programa Cena Lírica aqui na Cultura FM é dedicado àqueles que ainda não conhecem ópera, têm algum receio, têm algum preconceito, né, contra a ópera, não estão bem informados, mas querem se informar, ou que conhecem um pouco, ou que conhecem muito também. Além do atual programa do maestro Lourenção, Teatro de Ópera, e das transmissões das montagens do Metropolitan de Nova York, a emissora dedica ao gênero o boletim diário Bravo, com o pesquisador Sérgio Casoy. E o Seguindo a Ópera, apresentado pelo diretor cênico Walter Neiva. A Rádio Cultura foi muito importante no início da minha carreira, porque lá nos anos 80 era muito difícil você comprar um disco de ópera, tudo importado e sempre muito caro. A bibliografia também era rara, nas livrarias você quase não encontrava nada. E a Rádio Cultura começou, digamos, a ser a minha escola. Eu gravava as óperas completas, ainda com a narração do Sérgio Viotti, e também os programas do maestro Lourenção, que ofereciam muitas informações, muitos comentários interessantes, que me abriam um leque de pesquisa. E foi para o maestro Lourenção que eu escrevi uma carta, nos anos 80, que eu queria que ele me orientasse como aprender a fazer ópera. E ele me colocou em contato com o Francisco Giaccheri, então diretor cenotécnico do Teatro Municipal de São Paulo, e lá eu comecei a minha carreira. Então, chegou a hora de ouvirmos ao vivo esse maestro que sempre falou de música lírica aqui na Cultura FM, fascinando ouvintes, levando mais fãs para o teatro lírico e ensinando a todos nós sobre a tradição e a arte do bel canto. Direto da plateia da Sala São Paulo, o repórter Gilson Monteiro está com ele. Boa noite, Gilson. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Cultura FM. Hoje, mesmo os presentes, se mantendo ouvintes como de costume. Pois é, aqui ao meu lado, maestro Walter Lourenção, ele que é voz marcante aqui na emissora desde muito tempo e que apresenta, como a gente viu aí no vídeo, como a gente acompanhou também no áudio, o Teatro de Ópera. Maestro, boa noite. Essa história tem um fato marcante. Como é que foi para o senhor esse começo na Cultura FM? Eu, em primeiro lugar, trabalhava na televisão Cultura durante uns 15 anos, né? E o dia o meu chefe, o querido Queiroz Teles, descendente do Barão de Jundiaí, e eu sou de Jundiaí, né? Tinha muito orgulho disso, me chamou e disse: eu tenho duas notícias, uma ruim e uma boa. A ruim é que você está fora da televisão, porque eu preciso do teu programa para uma coisa que eu não posso explicar. Aí doeu. Pois é. Eu disse, não, e daí? Bom, mas tem a boa notícia, você vai para a rádio e vai fazendo um favor para todos nós de comentar as músicas, converse com o ouvinte, não vai dizer, vamos ouvir, estamos ouvindo, vamos ouvir, estamos ouvindo, converse, troque ideias, conheça os ouvintes e faça com que os ouvintes te inspirem, te conheçam, inove, renove, vai para lá e trabalhe muito. Favor esse que a gente agradece até hoje. Obrigado, maestro. Tá então as palavras do maestro Walter Lourenção. Bom, a gente aproveita aqui para lembrar a presença do canto lírico diariamente na Cultura FM. O canto lírico que vem num boletim anunciado por esta vinheta. E são essas notas que anunciam diariamente a sua chegada.
Boa noite, Sérgio Casoy. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Cultura. Obrigado pela presença de todos. Eu queria dar um abraço especial no nosso maestro e mestre Walter Lourençon, que é a nossa inspiração de sempre. Foi ele que nos ensinou tudo o que nós fazemos hoje na rádio em termos de ópera. Um grande abraço, maestro. Muito obrigado por todos esses anos de aulas radiofônicas. O programa Bravo tem por finalidade levar uma porção pequena de música lírica diária a todos. Ópera e canto lírico em geral. E nós associamos ao trecho escolhido cada dia uma pequena crônica, uma pequena narrativa, uma pequena história. Há uma série de anedotas sobre os compositores, como, por exemplo, a história que se conta de Rossini, que nos últimos anos de sua vida viveu em Paris, participando ativamente do mundo musical parisiense. Em 1864, faleceu Giacomo Meyerbeer, que era o inventor do gênero da Grande Opéra francesa, muito amigo de Rossini, e o sobrinho de Meyerbeer, que era um compositor menor, escreveu uma espécie de cantata, uma elegia, para ser apresentada justamente durante as exéquias, durante o serviço de funeral. E ele levou, então, esta composição para que o Rossini desse a sua opinião. Rossini apanha a partitura, coloca no piano, folheia, toca, examina, vira-se para o sobrinho e diz: olha, não c'è male, não está mal, mas francamente eu preferia que você tivesse morrido e que o seu tio tivesse composto. Cavaliere, poi tra la 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 la
qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazze, vecchie fanciulle, e quella parrucca, presto la barba, pane sanguigna, presto i biglietti, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quella parrucca, presto la barba, presto i biglietti, ehi Figaro, 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 ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che folla, nuova volta per carità, per carità, per carità, un'uova volta, un'uova volta, un'uova volta per carità. Figaro, son qua, ehi, Figaro! Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimo, sto come il fulmine, sono in qualcosa della città, della città, della città, della città, della città. Bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo Figaro, bravo, bravissimo, fortunatissimo, 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 per verità. La 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 la. Ante fortuna, ante fortuna, ante fortuna, non mancherà. Come il fortunato della città, come il fortunato della città, della città. Bravo! Na voz do barítono Leonardo Neiva. Largo al factotum. Área do primeiro ato da ópera bufa O Barbeiro de Sevilha, de Gioacchino Rossini. Mas, além das óperas, a Cultura FM também dedica espaço a projetos especiais. Programas e projetos especiais sempre estiveram na grade da Cultura FM ao longo de suas 4 décadas. Todos os domingos, os ouvintes da rádio têm um encontro marcado com o maestro Diogo Pacheco em grande concerto. As obras que eu já regi mais de 100 vezes, a 100ª, eu encontrarei ainda muitas novidades, muitas coisas mais belas que ela oferece para a gente descobrir. As séries enfocaram os instrumentos musicais em títulos como A Magia da Flauta ou os programas dedicados ao violão, apresentados por Fábio Zanon. O violão não é ouvido como instrumento de música clássica com muita frequência, seja na TV, seja no rádio. E eu acho que isso aí é um pouco por falta de conhecimento, os produtores não se sentem muito seguros para programar violão, exatamente por não conhecerem quem é quem e qual que é o melhor repertório do violão. Então eu fiz essa série de 26 programas, passando por todos os violonistas importantes do universo clássico. Todos os violonistas importantes, ele diz, e só as séries sobre o violão clássico apresentadas pelo Fábio Zanon, essa foi só uma, ele fez outras, o violão espanhol, enfim, somam mais de 150 programas, uma autêntica enciclopédia do violão, consultada por estudantes, por pesquisadores e com livre acesso pelo site da emissora www.culturafm.com.br. Aliás, eu quero contar para vocês que neste site, nesta parte do arquivo, estão disponíveis mais de 35 séries especiais sobre as mais diversas vertentes da arte musical. Johann Sebastian Bach e a sua família, o trabalho do professor Kölreuter, a obra de Tom Jobim, as gravações de Eleazar de Carvalho, as relações entre Stravinsky e Picasso, a canção brasileira da década de 50, enfim, um universo que vale a pena ser consultado. Mas agora nós vamos falar de um programa da Cultura FM que vai ao ar todos os sábados, às 15h, e foca o trabalho dos intérpretes. Seu apresentador,
está na plateia com a repórter Cirlei Ribeiro. Isso aí, Fábio, ele já está aqui ao meu lado, ele que é regente titular da Orquestra Experimental de Repertório, também regente da Sinfônica de Piracicaba e o regente titular, aquele que apresenta o intérprete na Cultura FM. Como surgiu a ideia do intérprete, maestro? Mostrar a função do intérprete, enfim, o intérprete como a ponte entre o compositor e o seu público, o intérprete como o mensageiro do compositor, aquele que leva a mensagem do compositor para o seu público. E mostrar também que, dependendo do intérprete e da sua visão, você tem várias interpretações de uma mesma obra. E é isso que torna a música uma arte que é recriada a cada nova interpretação. Então, o objetivo do programa Intérprete é focalizar as diferentes personalidades. O intérprete, aquele que participa da recriação da obra. Quem já participou do programa, alguns dos grandes intérpretes que já passaram pela sua apresentação? O programa ele é dividido em duas fases. Nós temos as entrevistas lá no estúdio da Rádio Cultura e aí a gente tem... Alguns nomes, maestro. Nisa de Castro Tanque, por exemplo, para contar, já que a gente estava falando de ópera, né? Para contar um pouco sobre a tradição operística, o próprio Fábio Zanon, que esteve agora aí, enfim, vários grandes intérpretes. Obrigada, maestro. Obrigado. Bom, maestro Jamil Maluf. Bom, programas como o programa Intérprete do maestro Jamil Maluf desvendam a música clássica para os ouvintes. Muita gente acaba se interessando, mesmo quem não conhece ou não domina em profundidade a música. E a curiosidade, naturalmente, instiga muitas questões. E o que é que nós dizemos quando alguém quer saber um detalhe de uma partitura, da vida de um virtuoso, ou mesmo do funcionamento de uma orquestra? Nós dizemos, ao ouvir esta vinheta... Pergunte ao maestro, com João Maurício Galindo. Esta noite nós temos uma pergunta para o senhor de um dos nossos mais fiéis ouvintes, aliás, segundo palavras dele, ouvinte diário. E ele tem uma pergunta especial. Vamos ouvir? Muita gente não tem uma noção exata de o que é que aquele camarada com aquela roupa toda formal, aquela pose, fica com aquela vareta na mão lá e para cá, atrapalhando os músicos que estão tocando. Eles não sabem direito o que é que aquela criatura faz. Você poderia explicar qual é a função exata para que todo mundo tivesse uma noção melhor? Eu sirvo de ventríloco para, através de mim, o auditório falar. Pois é, mas olha a pergunta do Tom Zé aí. Essa pergunta é campeã. Já ouvi muitas vezes e as pessoas falam isso mesmo. João, vai me dizer que aquela coisarada que o maestro faz com a mão ali na frente da orquestra significa alguma coisa? É verdade, me perguntam isso sempre. Claro que significa. Pode ter certeza que significa. Resumindo, minha gente, o maestro tem duas funções. Uma mais prática, que é sincronizar tudo. Vocês sabem, durante muito tempo as formações musicais os grupos instrumentais, as formações eram pequenas, então realmente não existia o maestro. Você tinha uma orquestrinha de 8, 9 músicos, 2 cantores, um olhava para o outro e todo mundo se entendia. Mas, com o passar do tempo, as orquestras foram ficando maiores, as produções operísticas maiores, e surgiu a necessidade de uma pessoa para sincronizar aquilo tudo. Vocês imaginem, por exemplo, a Bayreuth, a casa de espetáculos das obras de Richard Wagner. A orquestra fica totalmente escondida embaixo do palco, totalmente. A gente não vê nenhum músico, fica só a cabecinha do maestro ali olhando para os cantores. Ele vai fazer essa sincronia, os músicos não ouvem os cantores, não sabem o que está acontecendo em cima do palco. Mesmo que a gente colocasse um microfone, uma caixa de som lá embaixo, coisa que não existia na época do Wagner, nem assim essa sincronia seria possível. Então a primeira tarefa do maestro realmente é, na ópera, fundamental, sincronizar cantores e orquestra e fazer com que o espetáculo chegue até o final sem problemas. Essa é a primeira função mais prática. Mas existe uma outra, que é a sua assinatura, a sua interpretação. Uma orquestra de altíssimo nível, como a Orquestra Filarmônica de Berlim, a Orquestra o Gewandhaus Leipzig, eles podem tocar sinfonias de Beethoven sem maestro.
Podem, já tocaram tantas vezes, eles podem combinar alguns sinais entre eles e tocar. Mas eles fazem questão de tocar a mesma 8ª sinfonia, a mesma 7ª sinfonia, com maestros diferentes, para que cada um possa colocar a sua assinatura. E eu pensei aqui, espero que vocês me dêem licença, que a gente poderia fazer, eu poderia mostrar isso aqui na prática para vocês, com a ajuda de vocês. A gente podia fazer um coralzinho. Eu acho que a Rádio Cultura, todo mundo que está aqui atrás, que faz essa rádio ficar no ar, todo mundo que fez, todo mundo quem criou a rádio, e todos vocês que mantêm essa rádio viva, que amam essa rádio, não mereciam um parabéns a você? Então, professor e maestro Laércio Diniz, uma nota lá, por favor. Parabéns. Vamos lá? Sob minha regência? Parabéns para... Isso não é um parabéns, isso é uma canção fúnebre, ninguém morreu. Esse é um momento de alegria. Esse parabéns pode ter 2 emoções. Parabéns para você, nessa data querida, com alegria. Muitas felicidades com ternura. Entenderam? Ok? Vamos tentar? Comigo. Ó. 1, 2. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para essa rádio, que é única para todos que deixam ela, manter ela no ar, para vocês que a amam e fazem com que ela exista. Parabéns para a Rádio Cultura. Tchau, pessoal. Bom, viva mesmo, muito bom. Depois desse delicioso parabéns e das lições do maestro Galindo, eu quero ouvir, então, quem está na plateia da Sala São Paulo, não é Gilson Monteiro? Isso mesmo, Fábio. Aqui ao meu lado, pianista Gilberto Tinetti, apresentador de um dos programas mais antigos da Rádio Cultura, que é o Pianíssimo. Tinetti, boa noite. Como é que começou essa história toda do Pianíssimo, Tinetti? Olha, bom, o piano para mim, desde que eu tenho 9, 10 anos assim, o piano é muito importante, acontece, etc. Agora, ali o relacionamento com a rádio aconteceu um motivo assim que nos deixa triste. Madalena Talhaferro, a grande pianista brasileira, já em muita idade faleceu. E a rádio resolveu fazer, passados algumas 2 ou 3 semanas, um programa dedicado a ela, né? Então, acharam que, enfim, eu seria um bom apresentador para esse programa. E foi uma experiência muito especial. Estava previsto para 8 apresentações, 8 programas semanais, e assim, enfim, a coisa começou a ficar mesmo, passou a ser um programa diário, né? Porque merece, tem espaço para isso e a qualidade está garantida. Obrigado, Tinetti. Muito obrigado. Palavras? Gilberto Tinetti. De Gilberto Tinetti, exatamente, pianista Gilberto Tinetti, que integra o cast da Cultura FM, um cast que, na verdade, tem muitos artistas, poetas, cenógrafos, romancistas, enfim, gente que domina a palavra. Ao longo de 40 anos, a emissora também incorporou a crônica ao seu dia a dia. Entre os nomes que pontuaram a programação da Cultura FM, o jornalista Rodolfo Konder, que entre 2004 e 2007 apresentou O Sabor da Crônica. Sem lástima e sem ira, o tempo destrói as espadas heróicas. Retornaste, pobre e triste, à tua pátria nostálgica, ó capitão, para morrer nela e com ela.
Fatos curiosos e datas preciosas foram lembradas pelo cenógrafo e diretor de arte Ciro Del Nero, nos comentários de A Celebração do Dia. Ilusões. Assim como ilusionistas que tiram coelhos da cartola, pombas do bolso e lenços da bengala e criam enganos. Eles enganam. Até 2016, o neoconcretista Ferreira Goulart apresentou o quadro A Vertigem do Dia. A história que eu vou contar aqui, muita gente conhece. E tem como personagem central o poeta Vinícius de Moraes, que completaria este ano 100 anos de idade. E atualmente, o poeta Paulo Bonfim, nome ligado à história de São Paulo, comparece todas as semanas aos microfones da casa para reviver, na sua voz, momentos únicos que ele batizou de Passeios da Memória. Numa tarde, soou a campainha do apartamento na Avenida Ipiranga. Abri a porta. Era Araci de Almeida carregando mala. Paulo foi logo dizendo: estou muito angustiada para ficar sozinha no hotel. Posso passar 3 dias em sua casa? Claro, querida. Entre e se instale no quarto de meus filhos. Eles dormirão na biblioteca. Dito e feito. A cantora acampou e foi ficando. Voltava sempre de madrugada e ligava para o Rio de Janeiro para falar com Antônio Maria, Paulo Mendes Campos e Vinícius de Moraes. Eram longas prosas e imensas contas telefônicas estourando em meu orçamento. No fim do 3º mês, certa noite, Araci chega com uma arara que ganhara de presente na boate onde cantava. Fiquei preocupado com as consequências da vinda dessa nova hóspede. Araci, essa arara vai fazer um estrago no quarto. Ela prontamente retruca. Eu respondo pela arara. Dias depois, falei com a cantora. A arara não pode continuar aqui em casa. Está destruindo os móveis do quarto. Araci, indignada, protesta. Em solidariedade à arara, me retiro também. E partiram as duas pela tarde fria, deixando penas e contas telefônicas a pagar. Foi esse o samba que Noel não chegou a compor. Só o Paulo Bonfim para nos contar essa história. Mas a Cultura FM dialoga com todas as linguagens. Linguagens culturais, claro. Não só a música, as artes visuais, o cinema, as letras, a literatura, a dança e, claro, também o teatro. A radiodramaturgia foi uma ousadia da emissora em termos de linguagem. No programa Palco Sonoro, Antônio Petrin e Denise Del Vecchio interpretaram textos como A Morte do Caixeiro Viajante, de Arthur Miller. Essa cabeça trabalha muito e é a cabeça que precisa descansar. Amanhã eu vou sair de manhã. Quem sabe eu me sinto melhor de manhã. Ai, como me dói os pés. Quer uma aspirina? Quer? Eu vou buscar pra você. Eu tava lá. Na medida em que você elabora isso, que você coloca, traz para fora essa expressão, ela se coloca na voz. E aí, através da voz, é que nós esperamos que o público sinta as nossas emoções, as emoções da personagem, as intenções, etc, né, Petrin? O ator, o seu material de expressão é o seu corpo, né? Quando ele tem que se expressar pela voz, todo o corpo trabalha em função daquele momento, de uma determinada emoção ou de uma determinada fala. O rádio é basicamente o espaço da imaginação, né? Então, algumas coisas que no palco você vai ver, no rádio você vai imaginar. Você vai ver também, mas vai ver com a sua imaginação. Eu sou o homem da Nova Inglaterra. É lá que eu sou importante. Mas você tem 60 anos. De fato, não é uma tarefa fácil, não é uma pequena dificuldade, mas com talento ela pode ser ultrapassada. Então nós queremos convidar vocês a fazerem, junto conosco, essa experiência. Quem quiser pode fechar os olhos. A experiência do rádio em estado puro. Eu sou bicho do mato.
Você tem medo? Onça mata. Onça gosta de matar tudo. Onça acuada vira demônio, senta no chão, quebra pau, espedaça. Ela levanta, fica em pé. Quem chegou, tá arrebentado. Olha para fazer medo. Tem pena de ninguém. Estremece de dentro para trás. Arruma as pernas. Toma um açoite e pula, pulão. É bonito. Mas você já viu? Hã? Onça fêmea mais bonita é a Maria Maria. E você quer saber? Não, isso eu não conto não de jeito nenhum. Mas você quer saber muita coisa. A força dela você não sabe. Escancara a boca, escarra, medonha, tá rouca, a ligeireza dela é doida. Puxa a mercê pra baixo, ai, às vezes ainda foge, escapa, some no bambu ralo danada. Já tá na derradeira e ainda mata, vai matando. Mata mais ligeiro que tudo. Cachorro descuidou, mão de onça pegou ele por detrás, rasgou a roupa dele toda. Bom, bonito. Eu sou onça. Eu, onça. Mas você acha que eu pareço onça? Tem horas em que eu pareço mais. A voz do ator Lima Duarte, senhoras e senhores. Em Meu Tio, o Iuaretê, transmissão realizada pela Cultura FM em 2007, a partir do texto de João Guimarães Rosa, que foi uma das mais genuínas expressões da literatura e da cultura brasileiras.
Mourão, de César Guerra Peixe, na leitura da Orquestra Prelúdio, comandada por Júlio Medalha. César Guerra Peixe dialogando com o texto de João Guimarães Rosa, que nós ouvimos com Lima Duarte agora há pouco. E o trabalho da emissora, naturalmente, não se limita à música e à linguagem teatral e às demais linguagens. Na Cultura FM, o cinema também é falado. Na Rádio Cultura FM, você percorre os caminhos e as trilhas da história cinematográfica. Olá, bem-vindos ao Super 8. No programa de hoje, a música de Maurice Jarre para o filme Lawrence da Arábia. Trilhas musicais que ficaram na memória são ouvidas todos os sábados no programa Super 8, apresentado por Alexandre Ingrevalo. Você não imagina todo o trabalho que eles tiveram antes para juntar tudo aquilo. Se você pega uma cena, que nem a Marilyn levantando a saia no metrô, que é o que a gente vai sonorizar agora, sem o ruído do metrô, sem o barulho de rua, sem nada. Então nós temos que colocar esses pequenos aditivos no programa para a pessoa lembrar. É um novo filme, só que é um filme sem imagem. A imagem está na tua cabeça. O apresentador do Cinemúsica era o jornalista e diretor de cinema e TV, Álvaro de Moya. Eu me lembro do rádio antigo, do radioteatro que minha mãe costumava ouvir. As mulheres naquele tempo ouviam o rádio e nós ouvíamos música também e imaginávamos muito. A imaginação dos ouvintes de rádio. Nós tentamos aqui fazer a mesma coisa. Hoje, a cobertura diária está a cargo de Luciano Ramos, no quadro Cinema Falado. Oferecemos diariamente ao público uma pequena peça radiofônica que se constitui de comentários sobre os filmes, diálogos e música. Música que vai de Mazzaropi ao grande Nino Rota.
Ouvimos Gelsomina, peça que Nino Rota compôs para o filme La Strada, de Federico Fellini. Mas existe uma outra linguagem aqui na emissora, linguagem que é essencial para nós da Cultura FM. A rigor, não uma linguagem, mas uma língua, a língua portuguesa, que nós honramos todos os dias no nosso esforço de preservar sua forma culta, sua gramática, sua herança. E para celebrar o idioma que falamos todos os dias e que estamos falando agora aos microfones, usaremos aqui de uma outra arte, a poesia. A lavra da palavra. Última flor do lácio, inculta e bela. És a um tempo esplendor e sepultura, ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o trom e o silvo da procela e o arroio da saudade e da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma em que da voz materna ouvi meu filho, e em que Camões chorou o exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Nós ouvimos Língua Portuguesa, o poema de Olavo Bilac, muito famoso, na verdade tão famoso que se tornou popular, se tornaram populares algumas das palavras. Os jornalistas citam muito frequentemente expressões do primeiro verso para falar do idioma. Eles falam na última flor do lácio, eles falam na inculta e bela. E por falar em jornalismo, também não podíamos deixar de falar disso, porque esse é outro trabalho diário da Cultura FM. Ao longo de sua história, a emissora criou programas jornalísticos com foco seja em cultura e arte, seja no noticiário geral. Um dos destaques do jornalismo da Cultura FM é o Diário da Manhã, apresentado pelo jornalista Salomão Schwartzman. Diário da Manhã. Música e informação com Salomão Schwartzman. Bom dia, o show do nosso Diário da Manhã está começando. Aproveite. O Diário, você sabe, ouve personalidades da vida brasileira com textos saborosos, harmonizados com músicas da minha própria discoteca, sim. Seja feliz. E às 18h é o jornalista Alexandre Machado quem fala dos fatos do dia no De Volta para Casa. Começa aqui o De Volta para Casa. Vamos até às 7. Vamos ao encontro dos jornalistas e ao encontro de jornalistas. Um dos protagonistas desse encontro é o repórter Gilson Monteiro. E o outro protagonista está aqui do meu lado, alguém com quem eu tenho orgulho, a honra de dividir o microfone todos os dias no De Volta para Casa, Alexandre Machado. Boa noite, Alexandre. Boa noite, parceiro. Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui. E nós estamos assistindo o que é a construção de uma emissora de caráter público. Alexandre, todos os dias a gente acompanha, sentado no nosso cantinho na redação, acompanha o trabalho dos produtores, dos maestros, a preparação dos programas, com cuidado, com carinho. Com jornalismo não é diferente. Não é diferente. Nós temos também as nossas regras. Nós temos um programa que traz as notícias, mas traz, por exemplo, a música instrumental brasileira. Não existem programas hoje no Brasil que ressaltem a beleza, a importância da música instrumental brasileira. Nós temos
atividades culturais que são difundidas todos os dias no nosso programa, e essas atividades têm também as suas regras. Nós, por exemplo, ressaltamos os espetáculos de teatro que são espetáculos independentes. Nós não trazemos os grandes nomes, os astros globais, nós trazemos o esforço daqueles que lutam para preservar a cultura, para difundir a cultura, que é a nossa tarefa também. E no jornalismo também, numa quadra tão difícil como a que nós vivemos, né, com tantas dificuldades no país, nós lutamos para fugir das tentações do sensacionalismo, procuramos fazer uma curadoria dos principais temas que hoje preocupam a todos e trazemos sempre figuras importantes para trazer, para que tente explicar o que se passa no nosso país, professores, scholars, pessoas que tenham o que dizer com qualidade, para que a gente possa se sentir integrado nesse projeto que honra uma das ideias mais generosas que existem, que é da existência de uma emissora pública com o compromisso da difusão cultural. Tá certo. Tá aí, Alexandre Machado, para você ouvinte, ele com quem divido a apresentação do De Volta para Casa. Alexandre Machado, um dos jornalistas mais conhecidos do nosso país. E no De Volta para Casa, além, claro, dessas notícias, dessas entrevistas, dessas análises, sempre o Alexandre, ao mencionar a entrada de alguma música, ele usa uma expressão, ele diz: e agora nós vamos ouvir a maravilhosa música instrumental brasileira. Eu ouço, sempre noto. E essa música tem uma tradição, claro, nasce do encontro de ritmos africanos e populares com sonoridades europeias, isso lá pelo fim do século XIX e o começo do século XX. Então, vamos ouvir agora uma peça de Ernesto Nazaré.
Escorregando, gente, escorregando. Tango brasileiro, composto por Ernesto Nazaré em 1923. Bom, nós já tivemos aqui um choro, uma área, trilhas de filmes, peças brasileiras e estrangeiras, além de atores, cronistas, virtuosos, maestros, jornalistas, um leque do que a Cultura FM faz todos os dias, seguindo os princípios educativos e culturais da instituição que a mantém. Portanto, senhoras e senhores, antes de prosseguirmos, permitam-me chamar a este palco o presidente da Fundação Padre Anchieta, Marcos Mendonça, e o diretor da Rádio Cultura FM de São Paulo, José Roberto Walker. Boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a presença de todos aqui, o secretário Naline, que representa o governador de São Paulo, nossos colegas de trabalho, os nossos ouvintes que nos acompanham todos os dias. A Rádio Cultura, ela atinge os ouvintes de mais idade e atinge hoje também os jovens, aqueles que gostam de música e têm a rádio como o seu principal canal para aprender, para conhecer mais a música brasileira e a música do mundo, como nós que somos ouvintes há muitos, muitos anos, aprendemos com estes mestres que ao longo de 4 décadas nos ensinaram muita coisa e que eu gostaria de agradecer mesmo do fundo do coração. E queria passar a palavra para o nosso presidente, Marcos Mendonça, que é quem conduz não só a rádio, como a Fundação Padre Anchieta, a TV Cultura, nesta missão de não só distrair, informar, mas, sobretudo, educar e instruir. Por favor. Boa noite a todos. Obrigado. É uma noite absolutamente gostosa, uma noite absolutamente diferente, uma noite que há muito a comemorar. Vocês estão passando aqui esses momentos, estão vivendo momentos extremamente agradáveis, extremamente gostosos, e mostra a qualidade, o amor, a dedicação, o empenho da equipe da Rádio Cultura. O empenho, a dedicação que fazem com que essa rádio tenha esse padrão, esse nível, essa qualidade que ressalta aos olhos de todos. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de estar vivendo esse momento aqui com vocês de comemoração, porque é uma comemoração justa de quem construiu uma carreira absolutamente sólida, uma carreira cheia de êxitos e que eu tenho certeza continuará sempre assim. A vocês todos, ouvintes da Rádio Cultura, meu muito obrigado. Obrigado. As palavras do presidente Marcos Mendonça, presidente da Fundação Padre Anchieta, de José Roberto Walker, diretor da Rádio Cultura FM de São Paulo. E já que nós falamos em diversidade cultural, vamos lembrar que a variedade musical da emissora é colocada todos os dias no ar, ao lado das grandes peças do repertório clássico. A emissora contempla a música de câmara, o jazz, a tradição brasileira. E todos os sábados, a partir da 1h30 da tarde, um programa chamado Todos os Cantos, com a voz de Fortuna.
Bom, eu quero convidar agora dois colegas nossos aqui da Cultura FM para desanunciarem, para darem os créditos das duas canções que nós ouvimos agora. Por favor, vocês poderiam nos dar esse prazer de ouvirmos as vozes de vocês? Nós ouvimos Bendigamos ao Altíssimo e Avram Avino, peças do cancioneiro Sifaradi da Espanha, na voz de Fortuna, acompanhada por Thomas Howard na guitarra flamenca e Beto Andirosa na percussão. Orquestra Prelúdio, regida por Júlio Medalha. E esta é a Cultura FM de São Paulo, 103,3 MHz, transmitindo ao vivo da Sala São Paulo, em parceria com a Rádio MEC do Rio de Janeiro, 99,3 MHz. E estes são Alfredo Alves e Madeleine Alves, senhoras e senhores. Essas vozes que nos encantam há anos, que estão conosco dia e noite, mestres da voz, amigos. Permitam-me me levantar para cumprimentá-los também. Há tantos anos que a gente está sempre junto com eles, né? Eles nos acompanham em tantos momentos, né? Em tantos instantes de emoção, né? Essas vozes assim próximas, íntimas nossas e tão maravilhosas, tão ricas, tão belas. Bom, chegou a hora de chamarmos ao palco o nosso último convidado para fechar essa festa com chave de ouro. Então, eu quero anunciar que está conosco o maestro e pianista João Carlos Martins. Por favor. Bem, quero dizer para vocês que quando há 14 anos atrás soube que por problemas neurológicos nunca mais podia tocar piano profissionalmente, tive um sonho com o maestro Eleazar Carvalho. Ele me chamava de João. Ele falou: João, vai estudar regência. No dia seguinte, às 7 horas da manhã, toquei a campainha na casa do maestro Júlio Medalha. Falei: Júlio. Ele falou: o que você está fazendo essa hora? Eu falei: vim tomar uma aula de regência. Ele falou: você está louco? Eu falei: é verdade. Desde então foram 1.500 concertos e eu quero agradecer ao Júlio por ter iniciado essa nova vida. E aí criei a Baquiana Filarmônica. E quero dizer para vocês que a construção e a formação da Baquiana Filarmônica eu devo a esse Spala e também maestro Laércio Diniz, para quem peço uma salva de palmas. E agora, o meu velho companheiro, o piano.
Nós ouvimos o segundo movimento do concerto número 21 de Mozart in Si Querelle 467, com o pianista, maestro também, João Carlos Martins, e a orquestra Prelúdio, regida pelo maestro Júlio Medalha. Eu queria, já estamos chegando perto do fim da festa, eu queria pedir a vocês uma nova salva de palmas, não só para esses dois maestros e essa orquestra que está aqui, mas para todos aqueles que passaram aqui, o Sérgio Cazói, o João Maurício Galindo, o Leonardo Neiva, os artistas, a Madeleine Alves, o Alfredo Alves, os artistas, a produção que está aqui, os antigos funcionários presentes aqui, enfim, toda essa maravilhosa equipe da qual eu tenho a honra de fazer parte. Viva a Rádio Cultura, viva vocês. Peço para vocês, então, uma salva de palmas, os antigos diretores que estão aqui. Essa gente maravilhosa do rádio, da cultura, da arte, da beleza. E agora, nós vamos encerrar essa festa com um Viva a Cultura FM e, naturalmente, como teria que acontecer no fim de um programa da cultura, tem que ser com música. Por favor, maestros, música.